Nessa aula, vamos aprender a classificar os movimentos. Antes, vamos lembrar das duas principais grandezas que estudamos até agora na cinemática. A primeira grandeza foi a velocidade, que eu vou representar com V, né? Velocidade, lembrem-se, ela representa a rapidez do objeto. Ela vai me contar se o objeto está rápido ou devagar, ou quem está mais rápido ou mais devagar. E também me conta para onde o objeto está se movimentando, principalmente se a gente falar do vetor velocidade. A unidade de medida de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. A outra grandeza é a aceleração. A aceleração, ela nos conta a alteração da velocidade por unidade de tempo. Ela vai me contar o quanto a velocidade, que é a rapidez do objeto, muda a cada segundo, a cada minuto, né? A unidade de medida de aceleração no sistema internacional é o metro por segundo, ou seja, metro por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Classificação dos movimentos. Movimento progressivo é o primeiro. Então, movimento progressivo. O que quer dizer um movimento progressivo? Quer dizer que o objeto ele se movimenta a favor da orientação da trajetória. Então, imaginem que eu tenho aqui uma trajetória, que é o caminho por onde o móvel passa, né? Essa trajetória ela possui uma orientação. Então, aqui seria a orientação da trajetória. Se o móvel, se o objeto estivesse movimentando a favor da orientação da trajetória, ele recebe, né, a classificação de movimento progressivo e sua velocidade recebe um sinal positivo. Então, sempre que a velocidade do objeto tiver sinal positivo, quer dizer que ele está se movimentando a favor da orientação da trajetória, o movimento recebe o nome de progressivo. A outra classificação é o movimento retrógrado. Movimento retrógrado é quando o objeto se movimenta contra a orientação da trajetória. Então, imaginem aqui novamente que eu tenho uma trajetória. Trajetória é o caminho por onde o corpo passa, né? O móvel passa. Essa trajetória tem sempre uma orientação. Se o móvel, se o objeto estiver se movimentando contra a orientação da trajetória, esse movimento recebe o nome de retrógrado. E a velocidade toma um sinal negativo, ela ganha um sinal negativo. Então a velocidade com sinal negativo quer dizer que o objeto está se movimentando contra a orientação da trajetória, o nome do movimento passa a ser retrógrado. Aí vamos lá. E o movimento acelerado ou retardado? Movimento acelerado ou retardado. Vamos para o acelerado. Movimento acelerado é quando a velocidade do móvel aumenta, ou seja, nós estamos tendo aumento da velocidade. Em aulas passadas eu comentei com vocês como eu sei se a velocidade está aumentando ou não, ou seja, se o movimento é acelerado ou não. Vamos lembrar? Se o sinal da velocidade for positivo, ou seja, é progressivo, e a aceleração também for positiva, isso quer dizer que a velocidade está aumentando, então o movimento é classificado como acelerado. Ou também, se a velocidade for negativa e a aceleração também negativa, então é um movimento retrógrado, velocidade negativa, e a aceleração também tem um sinal negativo. O significado é o mesmo, é um movimento acelerado também, ou seja, a velocidade está aumentando. Representando a partir dos vetores, o vetor velocidade e o vetor aceleração,
eles têm mesma direção e mesmo sentido. O significado é o mesmo, né? Teremos aí o movimento acelerado. E por último, movimento retardado. O movimento retardado é quando nós temos uma diminuição da velocidade. Ou seja, a velocidade diminui com o passar do tempo, né? A rapidez do objeto vai diminuindo. Aí, lembrando de aulas passadas, como que eu sei se a velocidade está aumentando ou diminuindo? Quando a velocidade for positiva, ou seja, a favor da orientação da trajetória, movimento progressivo, e a aceleração for negativa, o fato dos dois sinais serem opostos quer dizer que a velocidade está diminuindo. Então ele é retrógrado, retardado. A outra forma é velocidade negativa contra a orientação da trajetória, né? Ele é retrógrado, né? Desculpa, o exemplo anterior seria progressivo retardado. Agora ele é retrógrado e a aceleração tem sinal positivo. Então o fato da aceleração ter um sinal oposto ao da velocidade, o significado é o mesmo, a velocidade está diminuindo. Então, nesse caso, seria retrógrado retardado. E aqui, ó, no primeiro exemplo, progressivo retardado. Se eu quiser representar a mesma coisa a partir dos vetores, os dois vetores, velocidade e aceleração, eles têm que ser desenhados com sentidos contrários, né? Aí o significado é o mesmo, é um movimento retardado, a velocidade está diminuindo. Além disso, além das classificações acima, nós podemos classificar o movimento como movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. Ou seja, não há variação da velocidade, a velocidade é sempre a mesma. Consequentemente, a aceleração é igual a zero. Se não tem mudança de velocidade, não tem aceleração, né? Afinal, a aceleração indica essa mudança. E o movimento variado. Movimento variado. O movimento variado é aquele em que a velocidade não é constante. Então nós temos a mudança da velocidade, a velocidade varia. Então a variação da velocidade não vai ser zero. A aceleração não vai ser zero. Então teremos a aceleração indicando a mudança da velocidade. Concluindo, então nós podemos ter um movimento uniforme, progressivo ou retrógrado, mas nunca variado, né? A aceleração é sempre zero. Ou nós podemos ter um movimento variado, progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado, né? Fica aí mais essa aula, continue acompanhando o curso. Bons estudos, um abraço.